Então vamos lá começar aí com a nossa aula, que nós vamos dividir provavelmente em 2 vídeos sobre partes no processo de trabalho. Essa aula vai nos permitir uma compreensão, minha gente, aí, de depois da gente iniciar as aulas de ação e processo. Ação e processo. Mas antes da gente iniciar ação e processo, nós precisamos saber quem são as partes que vão estar nesse processo. Quem são as partes capazes de ajuizar uma ação trabalhista e de ser demandado num processo trabalhista? É disso que nós vamos falar hoje. Inicialmente, gostaríamos de trazer ao lume aí que o artigo 651 da CLT, ele vai traçar para a gente um marco assim, muito importante, o 651, que vai tratar lá de competência, de jurisdição, como nós já havíamos falado anteriormente, mas ele vai nos dar um norte aí de partes no processo de trabalho. Bom, é claro que quem milita na área civil, quem estudou muito direito civil, processo civil, quem faz muita ação em juizado, vai encontrar aquelas terminologias diferenciadas. Lembramos que o processo de trabalho é um processo diferenciado, embora a gente beba nas fontes do processo civil, com as instruções normativas próprias do TST, naquilo que aplica e naquilo que não aplica. A gente vai fazer uma aula só de instrução normativa para entender. Nós temos no processo de trabalho algumas particularidades em termos de nomenclaturas, de termos. Por exemplo, nós também usamos a expressão autor e réu, porque tecnicamente é o mais correto, autor e réu. Mas é muito comum a gente usar no justiça do trabalho reclamante e reclamado. Qual seja reclamante o autor e reclamado é o réu. Via de regra, o reclamante é o empregado. 95% das ações ajuizadas é o empregado que ajuiza, e o réu, ele é aquele reclamado, empregador, né? Temos também a expressão suscitante, suscitado, qual seja dissídios coletivos, que é aquela ação própria que nós já falamos, que é ajuizada na competência específica do Tribunal Regional do Trabalho, competência originária. Temos também requerente e requerido. Gente, a Justiça do Trabalho tem inquérito, tá? Mas não é o inquérito penal. É inquérito para apurar falta grave de empregado que é estável e que só pode se despedir. Normalmente aquela estabilidade, ela se aplicava àquela estabilidade decenal, mas a jurisprudência entende que se aplica também aos estáveis dirigente sindical. Então, requerente e requerido para inquérito. Recorrente e recorrido. Quando a gente usa no cível apelante e apelado, aqui a gente não usa a expressão apelante nem apelado. Nós vamos usar recorrente e recorrido. Exequente e executado. Isso também é uma expressão que tem no processo civil e que nós vamos usar lá naquela fase de execução, que no processo de trabalho continua sendo fase, e no processo civil é um processo de execução. E excipiente e excepto, para a questão de exceção de incompetência. Quando houver uma situação de exceção de incompetência, o juiz usa aquela expressão excipiente e excepto. E aí que os nossos 30 e poucos anos de advocacia vai nos trazer muitas histórias, e eu tenho uma muito curiosa sobre isso, em que era uma situação também em que a empresa arguiu uma exceção de incompetência e o autor era uma incompetência territorial, conforme nós já vimos, em razão do local, e o juiz olhou para o reclamante, empregado, e disse para ele assim: olha, tem uma exceção de incompetência sendo arguída. E eu estava na mesa, eu não era advogada, eu estava na sala de audiência aguardando, e ele tinha ajuizado a ação, ele próprio, pelo ius postulante que permite.
E aí o juiz olhou para ele e falou assim: olha, há uma exceção de competência aqui, eu gostaria de saber o que, que o incipiente, o que, que o excepto vai dizer sobre isso. O senhor trabalhou, não trabalhou? E ele falou assim, era uma pessoa muito humilde, falou assim, olha, excelência, olha, doutor, já me chamaram de tudo, mas eu sou empregado, sou honesto, mas inseto eu não sou, não. Gente, eu deveria colecionar pérolas do que eu já vi e da eu já ouvi e já assisti e já li na Justiça do Trabalho. Muito bem. Capacidade de ser parte é aquela capacidade processual, é a capacidade postulatória, né? Que constitui uma espécie de um pressuposto processual. É quem pode estar em juízo como parte processual. Ou seja, quem vai dizer isso é a ordem jurídica, que vai dizer quem está no gozo e no exercício de um direito por seu titular. Quem é que pode estar em juízo? Nós vamos achar isso nos artigos 1º, 4º e 5º do Código Civil Brasileiro, que vai lá, vai dizer também a capacidade de ser parte, né? A capacidade civil de ser parte, e que é uma capacidade civil, ela é diferente da capacidade processual, tá? Que também foi modificada agora. No processo trabalho, a capacidade postulatória é de 18 anos, tá? Com 18 anos, o empregado já pode estar em juízo como parte autora, sem necessariamente ser representado ou assistido. De 16 a 18 anos, ele é menor publi, ele, embora possa trabalhar, embora ele já tenha uma capacidade para trabalhar, mas ele no processo precisa ser assistido pelo representante legal, pai, mãe, membro do Ministério Público, tutor. E entre 14 e 16 anos, ele vai estar na justiça, mas ele é representado. É uma questão meramente terminológica. Agora, vamos só lembrar que nem sempre os sujeitos do conflito coincidem com os sujeitos do processo, que é aquele caso, por exemplo, do assédio moral do gerente. O gerente, quando ele pratica um assédio moral, não é ele que vai para a Justiça do Trabalho como parte. Ele vai apenas ser mencionado, ele é o preposto da empresa, mas quem vai ser parte é a empresa. Outro sujeito que não faz parte do conflito, aqui eu falei do polo passivo, mas vamos lembrar uma situação do polo ativo, né? O empregado falece e quem vai para a justiça como parte autora, são os seus herdeiros, seus filhos, seus herdeiros legais, ou a companheira se habilitada na Previdência Social, ok? Então, aqui são os exemplos de capacidade civil e capacidade postulatória. Bom, aqui eu uso uma expressão menor, que está previsto no artigo 792 da CLT, vamos tratar agora do menor na Justiça do Trabalho. Já falei um pouco. Mas para dizer que a CLT ainda usa a expressão menor, minha gente. Né? Enquanto o ECA usa a expressão infância e juventude, a empresa ainda usa a expressão menor. Vai estar previsto no 792 da CLT, combinado com o artigo 403, né? E é o capítulo 4 da proteção do menor. Esse menor de 14 a 16, vamos lembrar, ele só pode trabalhar na condição de aprendiz, que é aquele contrato especial, que é um contrato de prazo, que pode ser de 14 até 24 anos, né? Mas esse menor, ele pode até firmar recibo, mas ele, para estar em juízo, e a rescisão dele, o TST, ele tem que estar assistido pelo pai. E em juízo, para ajuizar uma ação, que é disso que nós estamos falando, capacidade processual, capacidade postulatória, ele precisa, nesse caso, estar assistido pelo seu
representante, tá? Aqui eu quero falar, eu vou dar um salto aqui, para falar que em juízo pode estar também tem a previsão do ius postulandi, artigo 791 da CLT, combinado com 839 e a súmula 425 da CLT. O que é o ius postulandi? Minha gente, quase ninguém usa mais, está em desuso, mas está previsto na CLT. Quando eu digo que a CLT ela foi deformada, por que não arrumou essa história? Por que não trouxe maiores... o ius postulante poderia sair da CLT. Não tem a menor necessidade, porque quase ninguém usa. Se uma parte for a justiça do trabalho dizer eu quero fazer uma ação, eu mesmo não vou constituir advogado, é capaz de um determinado funcionário nem saber. Somente se for mais novo, se for mais jovem, ou se já esqueceu isso que ele estudou no concurso, porque cai, ele não saber que é o direito da pessoa de estar em juízo praticando pessoalmente os atos autorizados para o direito de ação dele. Então, ele próprio chega na vara e diz, olha, eu quero entrar com ação contra a minha empresa por isso, por isso, por isso. O funcionário da vara vai ter que anotar. Antes era um livro grande assim, e agora é digitado. PJE. Deve ter um ícone lá, que para dizer a vocês eu nem sei, porque isso quem faz é um funcionário da vara, para fazer essa ação. Porque quando nós fazemos a ação, nós temos que usar o nosso token e protocolizar aquela ação que nós digitamos e transformamos em PDF e colocamos junto com os demais documentos. Claro que no juizado civil não precisa de advogado, é a Lei 9.099, né? Mas há grande discussão sobre esse instituto a partir da Constituição Federal, principalmente com o artigo 133, que diz que nós, advogados, somos imprescindíveis à justiça. Mas, como eu digo, a lei da reforma perdeu uma grande oportunidade de tirar esse instituto aí do ordenamento jurídico. E aí, outra coisa, massa falida. Quem é a massa falida que vai estar em juízo? É através do síndico. É o síndico que representa a massa falida, tá? Condomínio, olha que questão aí. Hoje eu dei aula também de empregador e eu dizia que que condomínio é o empregador. Quem é o empregador? Os condôminos, A, B, C, D, né? Às vezes tem complexos de apartamentos com vários blocos, 400 proprietários. É óbvio que ao ajuizar essa ação, não se vai lançar esses 400 nomes, porque vai indicar o condomínio. Mas eu conto para vocês que eu já fiz uma ação que a carteira do empregado não estava assinada, gente, e eu coloquei mais ou menos 12 ou 13 condôminos. Não preciso botar todos, porque embora o empregador seja o condomínio, e é ele que deve estar ou no polo passivo, né, e representado em juízo pelo síndico ou pelo preposto, mas o condomínio também pode ser parte ativa, quando, por exemplo, ele vai fazer cobranças de contribuição, cobrança de cotas condominiais, ou qualquer outro tipo de ação de natureza civil. Mas aqui no Justiça do Trabalho, via de regra, ele é o réu e ele vai ser representado aí pelo síndico, pelo preposto, que pode ser qualquer um dos proprietários. Mas por que eu não boto todos os proprietários no polo passivo de uma ação trabalhista? Porque não precisa. Porque todos os condôminos são aqueles que são devedores da relação de direito material do caso. E são solidários. Todos os processos são solidários. Não é só seu José do 101, nem seu João do 507. Todos são solidários. Todos vão responder em cotas, como se fossem cotas ali condominiais, tá? Então, quando vocês estiverem diante de uma situação dessa, lembrem-se, mas a professora Benizete disse que ela já fez e botou os condôminos. Eu fiz mesmo, porque às vezes tem situações que você precisa romper aí a técnica
para alcançar o objetivo. E nesse caso eu precisei, como eu não sabia quem eram os proprietários, como é que era o nome do condomínio, ele era um zelador, que nunca teve carteira assinada, trabalhou uns 3 ou 4 anos, ele sabia quem eram os proprietários, porque ele entregava as correspondências, então ele trouxe os nomes dos proprietários, o endereço ele sabia, e sabia o número do apartamento. Então nós precisamos, para formar a ação, para formar o polo passivo, colocar uma boa parte dos condôminos, ok? Então, massa falida. Empregado doméstico. Claro que no polo ativo vai ser o empregado, quem trabalhou. A exceção é se ele faleceu, que os herdeiros poderão ser a parte autora, na condição de herdeiros do falecido empregado fulano de tal. É assim que a gente bota na petição inicial, fulano, 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 na qualidade de herdeiro do falecido empregado. E a gente vai contar a história. A história não é dos herdeiros, a história é do falecido empregado. O falecido empregado ingressou para trabalhar, nessas condições, com esse salário no dia tal, ok? Por isso que a gente tem que entender partes. É muito importante. Mas com relação ao empregado doméstico, tem uma característica. Eu posso colocar no polo passivo, como réu, como reclamado, aquele que assinou a carteira, sem dúvida nenhuma. Mas aqui a gente tem uma questão que a gente vai tratar melhor quando nós falarmos de ação. Lá na frente, processo, procedimento e ação. Que é quem pode estar em juízo representando qualquer membro da família que se beneficiou dessa força de trabalho, pode ser o preposto, pode ser o representante, pode estar em juízo. Essa que é a grande questão. Pode estar em juízo. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Representação. Agora eu quero falar aqui de representação. Já falamos de representação, né? A representação pode ser legal, pode ser convencional. Eu coloquei algumas para vocês, mas a representação é sempre um terceiro e muitas vezes não é parte, por exemplo, o advogado. E aqui a gente tem algumas dicas muito interessantes para falar, que estão previstas na súmula. Então, essa representação, ela pode ser legal e pode ser convencional. Por exemplo, no caso do doméstico, quem vai representar? Qualquer membro da família. Então, vai se definir ali, né? Bom, assistência na Justiça do Trabalho. Aqui eu quero falar desse sindicato, para logo depois entrar na questão relacionada a preposto, que sofreu uma modificação muito grande. Vamos falar primeiro dessa questão relacionada a sindicato. Bom, o sindicato, ele pode assistir, sindicato da categoria daquele empregado, ele pode assistir aquele empregado, que ele vai assistir e ser representado através do advogado da entidade sindical. Então, nós temos a Lei 5.584/70, que trata disso, o artigo 789 da CLT, a Constituição Federal e a Lei 10.537, que vai tratar disso. Então, o sindicato, ele representa a categoria nas situações de... Ele representa a categoria nas situações de... negociais, para fazer as convenções, os acordos coletivos, perante os entes públicos, e ele também assiste a categoria, assiste aquele empregado numa ação individual. E ele também entra como representante, como representante, como parte quando é uma ação onde ele é uma ação de cumprimento, por exemplo. Então, o sindicato às vezes é parte, mas litigando
em nome de terceiros, que são os representados. Isso quando se trata de uma ação de natureza coletiva, quando é preciso, por exemplo, para salário, quando é para a questão de saúde do trabalhador, situação de uma questão relacionada, por exemplo, à insalubridade, periculosidade, ambiente de trabalho. E hoje, nós já falamos isso em direito coletivo, desculpa, e hoje a doutrina já estendeu, já esticou para todo tipo de demanda, desde que seja coletiva. Então aqui é uma peculiaridade, aqui ele não é assistente, ele assiste a uma demanda individual através do advogado. Então ele entra como assistente, ou seja, aquele empregado está sendo assistido pelo seu sindicato de classe através do advogado do sindicato. Então entra-se mesmo o nome, fulano de tal, qualifica, assistido pelo seu sindicato de classe, tal, através do advogado tal. Então, isso é muito importante. Está na Lei 554/70. Mas o sindicato também, ele às vezes é parte. Ele é parte autora, mas ele não vai litigar em nome próprio. Então, é uma daquelas exceções de que ninguém pode litigar em nome próprio direito alheio, prevista no Código de Processo Civil, atualmente no CPC 2015, acho que é o artigo 18, antes era o artigo 3º, tá? Então, aqui tem essa diferença. Muito bem. Muito bem, então falamos de sindicato, quando o sindicato ele assiste, quando o sindicato é parte, quando o sindicato representa a categoria nas negociações perante órgãos públicos, mas aí a gente não está falando de partes processuais, especificamente. Bom, agora nós vamos falar de empresa. Empresa. Quem representa a empresa em juízo? Claro que a empresa não vai lá com as suas perninhas, né? Uma empresa, e aí vamos lembrar que empresa, ela tem a empresa especificamente limitada, sociedade anônima, a EIRELI, e temos também aqueles equiparados a empregador ou a empresa nos termos do artigo 2º da CLT, que são os profissionais liberais, somos nós os advogados, os médicos, os dentistas, se equipara também a empregador, né? Muito bem. A CLT, antes da deforma, antes da Lei 13.467, que eu brinco sempre chamando de deforma trabalhista, e eu digo isso em todas as aulas, em todos os vídeos meus, eu sempre explico o porquê, e está sempre aparecendo situações que me convencem disso, e eu, cada vez que eu acho um ponto, eu digo. Antes disso, tem uma súmula, cuidado com isso, tá, gente? Vocês aí que eventualmente possam vir a fazer prova da OAB ainda, a súmula 377, nenhuma súmula do Tribunal Superior do Trabalho foi alterada depois da chamada reforma trabalhista. Muitas precisam ser alteradas porque elas estão em rota de colisão com a Lei 13.467. Uma delas é essa súmula 377, que vai modificar. Mas se vocês abrirem o livro de súmula, ela está lá. Ela não foi modificada, não foi alterada. Como também a súmula 331 e diversas outras, a 219, diversas súmulas. Tem que estar atento a isso. Essa aqui, ela dizia o seguinte, esse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, na Justiça do Trabalho, só pode representar a empresa, leia-se empresa mesmo, pessoa jurídica, só pode ser representada por empregado. E aí eu dou uma dica para vocês, eu já ganhei ação em que eu pedi a carteira de trabalho do empregado, do representante, do preposto, e ele era o contador, era a esposa do sócio, mas não era empregado, não tinha vínculo nenhum. Antigamente isso podia e era ótimo, mas a Lei 13.467 alterou o artigo 843, que é onde está isso, para dizer o seguinte, o preposto a que se refere o parágrafo 1º
deste artigo não precisa ser empregado. Não precisa ser empregado. Olha que situação. Como eu digo que a reforma trabalhista ela trouxe muitos benefícios para a empresa, para o capital, para o empregador, porque sim, esse aqui é mais um. Agora, se eu sou empregador e se eu sou advogado, se eu estiver defendendo uma empresa, eu vou dizer, mande um empregado que saiba dos fatos. Porque se mandar uma pessoa de fora que não trabalhe com aquele empregado, como que ele vai saber o horário? E aí o advogado experiente do reclamante, ele vai fazer essa pergunta, você ia à empresa? Você estava lá? Você trabalhava junto? Que hora que você chegava? Que hora que você saía? Você presenciou os fatos? Não. Gente, pena de confissão. Porque a confissão ficta, ela se dá também não só para quem é ausente na audiência, mas como também para aqueles que desconhecem os fatos. Presume-se verdadeiros fatos quando a parte não sabe informar nada. Então, isso tem que ter muito cuidado. É claro que nessa situação aqui, a presença aí do contador da empresa pode facilitar, porque o contador ele conhece bastante situação do fato, bastante situação daquela empresa, daqueles empregados. Mas pode cair também numa escorregada de casca de banana. Já o preposto sócio da empresa, ou aquele que efetivamente é empregado que trabalhou, ele pode explicar melhor os fatos, ok? Aqui tem uma outra questão, que é a parte tem que comparecer pessoalmente na vara. Quando é empregado, é ele que tem que comparecer. Já quando é empresa, ela pode se fazer substituir, óbvio, empresa é pessoa jurídica, pelo um preposto, alguém que foi indicado, salvo na questão do empregador doméstico que eu falei anteriormente. Só que com relação ao empregado, admite-se de forma legal, está previsto no artigo 843, parágrafo 2º, exclusivamente para que a ação não seja arquivada, mas não para depoimento pessoal, só para um primeiro momento, que um outro empregado da mesma categoria possa se fazer representar por ele. Por exemplo, tem 3 ações contra a mesma empresa, 3 empregados ali. Então, por acaso, um deles, João, José e Maria. Maria não chegou. João pode se sentar na mesa da audiência e dizer, excelência, eu estou representando Maria com base no artigo 843, parágrafo 2º da CLT, para não arquivar. E aí não vai ser arquivado, se essa audiência vai ser partida, o juiz, se não for, o juiz vai partir, porque tem esse permissivo legal, e num segundo momento a audiência vai acontecer e aí vai haver depoimento pessoal. Claro que se ele não comparecer na audiência onde precisa ouvir o depoimento pessoal, não é arquivamento, é pena de confissão. Gente, aqui tem muito detalhe importante, tá? Que a gente, inclusive, vai falar na aula de ação e de processo. Tem coisas muito importantes aqui sobre relacionado a estar em juízo, a primeira audiência, a segunda audiência, que o empregado pode deixar arquivar até 2. Na terceira, se arquivar, acabou. Mas até 2 ações ele pode deixar arquivar. E o empregador, quando ele não se faz presente, é revelia pena de confissão. Mas isso é para a próxima aula. Bom, aqui a gente fecha esse primeiro vídeo aqui e vamos continuar nesse próximo vídeo, no segundo vídeo dessa aula de partes no processo de trabalho, porque eu quero falar de um tema muito importante que é relacionado à procuração do advogado. E aqui tem muito detalhe importante, tá? Já volto com vocês aí.